Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? Professor Carlos Eduardo Fischer. Vamos tratar hoje de um assunto muito interessante, que foram as grandes navegações europeias. Depois de fortalecidos, depois que surgiram como estados nacionais, muitos países europeus vão se dedicar a ampliar o seu comércio, a ampliar o seu poder. Na época, um dos comércios mais interessantes que havia, mais importantes que haviam, era o comércio das especiarias asiáticas. Produtos que vinham lá do Extremo Oriente, mas caríssimo para os europeus. E o preço alto das especiarias, cravo, canela, pimenta, era devido basicamente ao caminho muito longo das especiarias chegarem até a Europa. E outro ponto importante era o monopólio de Gênova e Veneza, lá no comércio das especiarias junto ao mar Mediterrâneo. Então, para os europeus conseguir 1 quilo de açúcar, um pouco de canela, de pimenta, para dar paladar na comida, para melhorar a comida, a alimentação deles, até para a conservação dos alimentos, eles pagavam o olho da cara. Era caro demais. Então era preciso chegar diretamente lá. E os estados querem isso. Os estados se preocupam com isto. Os italianos estão bem com Gênova e Veneza. Eles monopolizam esse comércio. Mas os demais países dependem de Gênova e Veneza para conseguir este produto. Fica complicado, ficou difícil. Então por isso era necessário realizar as grandes navegações. Ou seja, enfrentar o mar tenebroso para tentar encontrar um caminho novo para as Índias. Eles têm que chegar até lá. Eles têm que buscar o produto lá, na fonte produtora. Mas como chegar lá? O país que está em melhores condições de começar esse processo é Portugal. Portugal é o país que reúne as melhores condições de poder realizar as grandes navegações. É um país que tem, assim, uma localização geográfica melhor que os demais. Foi um dos estados que se formou e que tem um poder muito fortalecido nesse momento. Os demais ainda estão, muitos deles ainda brigando para se fortalecerem, para estabelecerem suas políticas econômicas e fundamentais. Portugal já está pronto. Portugal tem experiência com navegação. Portugal está muito bem localizado, como ponta de lança para poder começar este processo. É um país que reúne tecnologias legais para poder realizar este processo. Então, enfim, tem uma realeza muito forte, uma burguesia poderosa, uma nobreza interessada, uma igreja que também tem os interesses dela. E tem tudo isso em Portugal. Portugal é o país que reúne então as melhores condições de enfrentar o mar tenebroso e encontrar um caminho para as Índias. Tu tá me entendendo? Pois é. Então, gente, a expansão acontece. As viagens marítimas vão acontecer. Os reis investem capitais enormes nisto porque querem ampliar o seu poder. Imagina dominar mais terras além da Europa. A burguesia, puxa vida, poder ampliar o seu comércio, reunir mais terras para poder comercializar, mais mercados para poder comercializar. A nobreza busca mais terras. Imagina o poder que poderão ter conquistando mais terras. A Igreja Católica poder ampliar sua área de influência, expandir-se além da Europa, levar sua igreja, levar a religião católica para outros povos, para outras terras. Do tamanho ninguém imaginava, mas enfim, poderia ser muito grande, poderia ser bom demais. E claro, era preciso encontrar este caminho novo para as Índias. Então por isso tudo, minha gente, por essas razões todas que eu estou falando, era necessário realizar as grandes navegações. A busca era o poder, a busca era a economia, a preocupação era esta. Vamos buscar um caminho novo para as Índias, para conquistar essas especiarias a um preço melhor. E assim, junto com isso, ampliar os poderes de todos. Reis, burguesia, nobres e a Igreja Católica. Todos investem capitais enormes nas grandes navegações. Mas para isso era preciso enfrentar o mar tenebroso. Naquela época se acreditava que a Terra fosse quadrada, por exemplo. Sim, acreditava-se fielmente que a Terra fosse plana, como se fosse uma mesa. De um lado muitos abismos, de outro lado outro abismo, ou fogo ou muita água.
né? Então, muita gente tinha medo de enfrentar o Mar Tenebroso. Sem contar as lendas que se falavam de que havia, por exemplo, monstros marinhos enormes que pudessem engolir a caravela toda, que pudessem engolir a tripulação inteira. Então esse era o Mar Tenebroso. Era preciso enfrentá-lo. Portugal vai fazer isto. Portugal é o país que reúne as melhores condições para poder fazer isso. Investe em tecnologias, investe nas navegações e se prepara. Ele é o ponta de lança neste processo. Bom, as etapas da expansão portuguesa. Portugal começa sua expansão em 1415, quando invade Ceuta, uma região muito rica lá no norte da África. Um centro comercial importante, fundado pelos árabes, muito importante para a economia. Ceuta era um lugar de prosperidade, de grandes comércios. Portugal invade Ceuta e conquista Ceuta em 1415. É o primeiro passo. Portugal vai seguir como caminho, vai tomar como caminho o contorno da África. Não vai se afastar muito da África, não vai se afastar muito do litoral, porque existe o risco dos monstros e do Mar Tenebroso. Então Portugal vai contornando a África e assim vai tentar chegar até as Índias. Assim vai tentar encontrar um caminho para as Índias. 1415 é o começo, e assim Portugal vai avançando. A cada novo ponto conquistado, instala-se uma feitoria, um grande galpão, para armazenar as riquezas que se encontram na África, e encontram muita riqueza, o marfim, por exemplo. Já começa a escravidão, já começa o tráfico de escravos, ouro, e assim Portugal vai avançando. A cada novo ponto conquistado, uma feitoria e a exploração das riquezas que lá encontram. E Portugal vai então investindo neste processo para chegar lá nas Índias. Esta é a ideia. E assim vai indo. Em 1488, vejam bem, somente em 1488, Portugal alcança o extremo sul da África. O grande Bartolomeu Dias fez o contorno do sul da África. Chamou aquele lugar de Cabo da Boa Esperança, porque o mar se abriu diante deles. E aí então havia as grandes chances, ou melhor, as boas esperanças dos portugueses encontrarem as Índias. E é isso que eles mais queriam. Era isso que eles estavam buscando. Esse é o Cabo da Boa Esperança. Bom, enquanto que Portugal ainda está procurando o caminho para as Índias, a Espanha se fortalece. A Espanha reúne poderes, os reis se fortalecem na Espanha, surge o país espanhol. A união dos reinos de Aragão e de Castela, os demais reinos se reúnem e formam a Espanha. A Espanha então se prepara também para as navegações, que a Espanha também quer buscar o caminho para as Índias. E são os países que reúnem as melhores condições para isso. E aí então aparece um homem chamado Cristóvão Colombo, que dizia que os portugueses nunca iriam encontrar o caminho para as Índias. O caminho que Portugal está buscando é muito longo, difícil de se achar. E Colombo defende uma outra ideia. Uma ideia que começou a vigorar na Europa por pensadores europeus que diziam que a Terra não era plana. Olha a audácia dos caras. A Terra não é plana, a Terra é redonda, como uma bola. E é possível navegar de um ponto, navegar em linha reta, dar a volta e chegar nesse mesmo ponto. Uma ideia absurda para a época. Colombo quase foi condenado. Colombo quase que foi preso porque estava enfrentando uma ideia que era importante na época, que a Terra era quadrada. Colombo veio com essas ideias novas, essas ideias arrojadas, essas ideias revolucionárias. Portugal não aceitou a ideia dele. A Itália estava bem lá com Gênova e Veneza no comércio de especiarias. Colombo buscou a Espanha, reis espanhóis para isso. Foram relutantes em aceitar a ideia de Colombo, pois investiam um dinheirão enorme nas viagens, acreditando que a Terra fosse redonda, coisa que não se imaginava na época.
e os abismos e os monstros. Foi difícil Colombo convencer os reis Fernando e Isabel de que era possível fazer isto. Buscou as universidades para defender a sua ideia. Foi difícil, mas os reis resolveram aceitar. Os reis se convenceram de que era possível isso. Ouro, grandeza, glória, as especiarias. Então os reis Fernando e Isabel decidiram apostar, acreditar em Colombo e investir na sua viagem. Concederam a ele 3 navios, marinheiros, dinheiro para poder fazer a expansão. E assim se fez. Colombo então partiu em outro trajeto. Não seguiu de Portugal. Portugal ainda estava procurando o caminho para as Índias. Seguiu um outro caminho, a oeste. Rumo ao oeste. Essa é a ideia de Colombo, navegar em linha reta e aí então dar a volta a este mundo. E aí neste trajeto todo encontrariam as Índias. E assim se fez. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou a umas ilhas que acreditou serem as Índias. E estava tão certo disto que chamou aquele povo de índios. Estava, na verdade, encontrando um novo mundo, um novo continente. Portugal ainda procura seu caminho, não encontrou ainda o seu caminho. E agora vem a Espanha e encontra outras terras além da Europa. Portugal ficou indignado quanto a isto. Portugal navega há tantos anos e não havia encontrado ainda um novo mundo, e agora vem a Espanha e encontra um mundo novo. Portugal quer parte dessas terras. E assim os dois países começam a discutir essa questão. A quem pertence esse novo mundo? Para resolver a questão, assinou-se o quê? O famoso Tratado de Tordesilhas, onde divide-se as terras e águas em 2 partes. A parte leste fica para Portugal e a parte oeste fica para a Espanha. O mundo dividido entre os 2 países. Olha só que beleza. Assim Portugal consegue partes das terras que a Espanha encontrou e, além do mais, consegue proteger o seu caminho para as Índias. Porque Portugal ainda está crente de que vai encontrar o caminho para as Índias. E encontra? Sim. Em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, nas Índias. E só numa viagem, Portugal conseguiu um lucro fantástico de mais de 6.000% vendendo e negociando as especiarias. Puxa vida, agora é fundamental nós fortalecer este comércio. E assim, em 1500, Portugal organiza sua maior esquadra. Organizou a esquadra no comando de Pedro Álvares Cabral, que tinha a intenção, o objetivo de ir até as Índias, fazer o monopólio deste comércio, conquistar este comércio para Portugal. Cabral partiu na sua viagem, reuniu mais de 1.500 homens, 15 navios para fazer isto, uma das mais poderosas esquadras que Portugal formou. Mas antes, Portugal sabia do Tratado de Tordesilhas, Portugal sabia daquelas terras que ficavam além mar, só que não se sabia o que tinha nessas terras, como que eram essas terras. Aí Cabral, primeiro antes de chegar até as Índias, passou pelas novas terras, encontrou as novas terras, chegou naquelas terras que pertenceriam a Portugal. Encontrou muita madeira, uma árvore chamada pau-brasil. Os portugueses deram esse nome porque a madeira tinha uma cor avermelhada. E assim foi nascendo um novo país. O nosso Brasil estava se formando. Começaria aí o começo da conquista portuguesa no Brasil. Portugal, Cabral conhece as terras, não encontra as especiarias. A Carta de Caminha começa a ser divulgada. O primeiro documento que conta um pouquinho da nossa história, a Carta de Pero Vaz de Caminha. E aí então reza-se a primeira missa, procura essas especiarias,
procura-se ouro, procura-se prata, não encontraram nada, a não ser aquela árvore que recebeu o nome de pau-brasil. Depois disso, Cabral então parte rumo às Índias para conquistar aquele caminho, conquistar aquele comércio, porque era aquilo que realmente interessava, o comércio das especiarias. E assim, minha gente, um novo mundo surge para os europeus, que mais tarde vai receber o nome de América. Espanha domina uma parte, Portugal domina a outra parte. O continente africano é todo ele dominado pelos portugueses. As Índias são conquistadas, tudo em nome dos países europeus. Portugal primeiro, Espanha. Os demais países começaram a surgir também, e também vão realizar suas grandes navegações. Vem Inglaterra, vem França, vem Holanda, e começa a se interferir no comércio dos dois países. Até tomar parte dos territórios das colônias que esses países vão criar, que esses países vão fundar. Isso então foram as grandes navegações, gente. Um mundo novo aparece para os europeus. A América, a África, a Ásia. Um mundo novo surge para os europeus. Gente nova, comércio novo, novos produtos. Então isso foram as grandes navegações. Algo realmente maravilhoso, algo realmente bonito, algo próspero, que vai tornar os europeus mais fortes e poderosos. O mundo vai ser conquistado. Bom para a Europa, ruim para a América, que virou colônia dos europeus. Ruim para a África, que virou colônia dos europeus. Ruim para a Ásia, pelo menos boa parte da Ásia, explorado pelos europeus. A Europa se engrandece, a Europa se enriquece às custas das conquistas que realizaram na América, na África e na Ásia. Isso foram as grandes navegações. O mundo europeu se desperta e se torna maior e grandioso. Esse foi esse processo. As grandes navegações. E aí? Gostou da história? Foi legal? Curte aí. Compartilhe. Deixe seu like. Valeu, gente. Um abração a todos e até um próximo assunto da história para você. Um abraço.